Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, mais um videozão aí pra gente trocar aquela ideia. Queria trazer alguns assuntos aqui em discussão, é lógico, para saber a opinião de vocês aí referente ao planejamento que o São Paulo errou, que a diretoria principalmente errou. E não estou dizendo que é a chegada do Zubeldia, isso daí foi um acerto, isso pode dar aí a total crédito para a diretoria, mas errou o planejamento. Por quê? Zubeldia chegando num momento complicadíssimo no início da temporada, mas sim, que pode colocar em risco o restante da temporada do São Paulo. Quero explicar toda essa situação e, é lógico, deixar minha opinião e saber a de vocês. Vamos falar aí sobre essa sequência, né, essa maratona de jogos do São Paulo, e vamos falar também aí sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro. O que está envolvendo tudo isso daí, né, a associação de árbitros, e o que pode ocorrer aí com transmissão de TV, calendário do futebol brasileiro, muita coisa que é envolvida nisso daí, tudo sobre aí a CPI, com os depoimentos aí do Textor aí referente aí à manipulação de resultados, fechou? Então, deixa aquele likezão pro Drex aí no início do vídeo, fortaleça com o seu like aí, a sua inscrição também é super importante nesse vídeo. Eu peço uma coisa só: assista até o final, engaja demais, você não tem noção como engaja demais você começar a assistir e ir até o final do vídeo. Então dá aquela fortalecida pro Drex, lembrando que no primeiro comentário fixado tem aí o link da loja do Drex. Hoje estou aqui com o Trimundial, vestido do Trimundial, então essa e mais outras estampas aí você encontra lá na loja do Drex, linkzão aí no primeiro comentário fixado, fechou? Bom, começando a falar aí pelo assunto principal do vídeo, um levantamento, né, e um questionamento que eu quero fazer, deixando a minha opinião, e é lógico, quero saber a opinião de vocês, tá? Todo mundo sabe, desde o início, que o calendário ia ser pesado, que ia ser bem complicado essa temporada, não só para o São Paulo, mas para outros times também aí, que começou com o Campeonato Paulista, né? Ainda a gente teve um jogo da Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, né? Super importante aí para a instituição São Paulo Futebol Clube e também para nós, torcedores do Tricolor. E o erro, para mim, o erro da diretoria, que sim, pode colocar a temporada em risco, foi segurar, foi a permanência de Thiago Carpini até semana passada, praticamente aí, né? E a não contratação do novo técnico que chegou agora, o Zubeldia, né? Para assumir essa maratona de jogos que o São Paulo tem pela frente. Daqui a pouco a gente vai falar os jogos, quanto tempo de treinamento vai ter e tudo mais. Mas falando do planejamento, se a diretoria tivesse tido coragem para demitir o Carpini logo após a eliminação no Campeonato Paulista, o Zubeldia já estava de boa. O Zubeldia só estava esperando praticamente o convite, né? Até porque lá no começo do ano, né, ele já explicou na coletiva de apresentação dele que ele não estava com cabeça naquele momento para aceitar, mas ele já estava aguardando esse convite. Parece até que ele já sabia que ele viria vir treinar o São Paulo Futebol Clube, que aconteceu tardiamente, mas aconteceu. Não aconteceu lá no começo do ano, quando escolheram o Carpini, até porque o Zubeldia não estava disponível no momento, não queria, né, pegar nenhum outro time naquele momento, no início do ano, mas tivemos a janela após a eliminação do Campeonato Paulista, que a diretoria deixou passar, porque naquele momento já estava na cara, já estava explícito
que o Carpini a qualquer momento iria ser demitido. E faltou coragem, faltou pulso firme para naquele momento, Carpini, muito obrigado pelos seus trabalhos aqui durante esse tempo, mas não dá mais. Se o Zubeldia tivesse sido contatado naquele momento, se o Carpini tivesse sido mandado embora naquele momento, por mais que tenha data FIFA, por mais que tinham jogadores lesionados, ele já estaria aqui. Ele já iniciaria o Campeonato Brasileiro. Ele já conheceria um pouco mais, pelo menos, da estrutura do clube e alguns jogadores que lá estavam no CT. Mas não. Seguraram o Carpini, né? Iniciamos o Campeonato Brasileiro com derrota, segundo jogo com derrota, e só viemos ganhar agora do Atlético Goianiense, né? Depois da demissão do Carpini, no comando aí do Milton Cruz, que não fez nada de diferente, ele só colocou os caras que realmente tinham que jogar nas posições corretas, coisa que nem isso o Carpini não estava conseguindo fazer. Então, a diretoria colocou sim em risco a temporada do São Paulo, primeiro, lá atrás escolhendo o Carpini, um técnico completamente sem experiência, que poderia ser qualquer outro, poderia dar certo, poderia dar errado, ou talvez até um convencimento maior para o Zubeldia assumir lá, mas esquece o começo do ano. O foco aqui agora é a janela que o São Paulo perdeu depois da eliminação do Campeonato Paulista. E não pode. Com o Rogério, o ano passado, foi a mesma coisa, velho. Foi a mesma coisa. Então, persistir no erro é burrice, diretoria. É burrice. E agora traz o Zubeldia acertadamente. Para mim, era o meu nome lá já no começo do ano. Para quem acompanha o canal sabe muito bem da minha opinião. E trouxe agora. Só que agora ele assume um São Paulo com o carro andando, né? Modo de falar. Com o carro andando. E a diretoria vai ser total responsabilidade por que acontecer daqui por diante. Porque elenco a gente tem e técnico a gente tem agora. Precisa do entendimento ali, comissão técnica e também jogadores, que eu tenho certeza que vai acontecer. Tenho certeza. Só que a diretoria agora fica com aquilo na mão. Exatamente. Porque nesses próximos 5 jogos, eu marquei aqui, nos próximos 14 dias, são 2 semanas completas, a gente vai jogar 2 jogos pela Libertadores, a gente vai jogar 2 jogos pela Copa do Brasil, e a gente tem um clássico também pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras, tem Vitória fora de casa também. Então, em 2 semanas, a gente tem lá no Equador, o Barcelona, a gente tem o Palmeiras, a gente tem o Águia de Marabá, a gente tem Cobressal fora de casa e o Vitória fora de casa. Desses 5 jogos, só o Palmeiras no Morumbi. Isso tudo sem treinar. Isso tudo sem treinar. Zubeldia teve um treino ontem ali, no período da tarde, mas foi pouca coisa. Jogadores ainda que jogaram maior tempo ali contra o Goianiense estavam ali em recuperação ainda. Estava naquele regenerativo. Na real não era nem para ter treino. Só teve treino por causa do Zubeldia. Da necessidade do elenco já conhecer o novo treinador. Vai ter um treino amanhã, lá no CT do Emelec. Então, treino efetivo só amanhã para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Contra o Palmeiras é o que a gente vai ter 2 treinos, sábado e domingo,
para jogar na segunda-feira. Contra o Águia de Marabá, vai ter um treino de quarta-feira só. Contra o Vitória, que é jogo no domingo, treino no sábado, porque o São Paulo, as viagens, a logística é muito complicada. Ainda bem que o São Paulo tem a parceria lá do voo fretado, que dá para voltar no mesmo dia. Mas jogadores não têm condições de treinar no dia seguinte. O que pode fazer ao máximo é o regenerativo. E trabalhar com jogadores que não jogaram o jogo inteiro, ou que jogaram menos de 45 minutos, e os que não foram utilizados. Depois do jogo contra o Vitória, tem o jogo do Cobressal, lá no Chile, mais um treino só, com o elenco completo. E só depois que vai ter o jogo do Fluminense, que é numa segunda-feira também, ele vai ter efetivamente 3 dias de treino. Seria sexta, sábado e domingo, para jogar na segunda, no Morumbis, contra o Fluminense. Então, olha a responsabilidade. É lógico, dependendo de como for esses jogos, aí a gente vai ficar puto, a gente vai reclamar do desempenho do time, talvez de alguma coisa ou outra do próprio Zubeldia. Mas os principais responsáveis por essa maratona, que a gente já ia ter, a gente já sabia que ia ter, é jogar essa bomba na mão do Zubeldia para tentar apagar esse incêndio, é da diretoria. Que se tivesse planejado melhor, que se já tivesse em mente que o Carpini não ia ter uma continuidade após a eliminação do Campeonato Paulista, por que não foi mandado embora antes? Por quê? É esse o questionamento que eu quero muito aí que vocês deixem a sua opinião. Porque a gente pode até reclamar do elenco e do Zubeldia nessa maratona de jogos. 5 jogos em 2 semanas, em 14 dias. É muito jogo, não vai treinar, não tem treino. Então o que ele vai conseguir observar desse time ou tentar arrumar? Vai ser durante o jogo, vai ser durante os jogos. E a gente não pode jogar essa responsabilidade, esse peso em cima dos jogadores que estão começando agora uma nova filosofia do novo treinador, mas sim a responsa na diretoria, que mal planejou e seguraram até quando achou necessário Carpini, já que não estava demonstrando evolução nenhuma no comando técnico do São Paulo. Quero saber a opinião de vocês. Sobre o jogo de quinta-feira, já saiu algumas informações aí, né? O São Paulo já viajou hoje, terça-feira, né? Vai treinar amanhã lá no CT do Emelec, né? O treino completo aí, que o Zubeldia vai poder usar todos os jogadores, não é verdade? Né? Só que o Zubeldia e o assistente técnico dele viajaram, né, junto com a delegação, mas ainda estão esperando a liberação do visto de trabalho. Tem essa ainda. A gente pode enfrentar um Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América com Milton Cruz na beira do campo. Tudo bem, o time formado e o time treinado é do Zubeldia. Mas é diferente o cara estar lá no campo ou não. Então seria bem importante se o São Paulo conseguisse logo essa liberação do visto de trabalho aí para o Zubeldia efetivamente estar na beira do campo quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Um provável time, tá? Já saiu até um provável time do São Paulo. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Volta com a linha de 4 defensores, tá? O meio campo ali com Pablo Maia, Alisson, Araújo e o Luciano um pouco mais avançado, não como um terceiro atacante, mas mais próximo e com mais liberdade entre essas linhas de meio campo e de ataque,
com o André Silva e também o Caleri. Esse deve ser o time do São Paulo aí para encarar o Barcelona lá em Guayaquil. E só um pitaco aí referente à paralisação, né? Porque a Associação de Árbitros aí entrou com um pedido para a paralisação do Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2024. E eu só tenho uma coisa, tudo isso envolvendo as declarações e a CPI, né, da manipulação de resultados que o São Paulo está envolvido. Já que o Textor, né, alega ter provas que São Paulo 0, Palmeiras 5, teve corpo mole, teve jogadores do São Paulo envolvidos em manipulação do resultado. A minha opinião, não acho isso possível. Olha, estou teimoso a acreditar que possa ter ocorrido alguma coisa disso. Estou. Mas não boto a minha mão no fogo. Só que, referente à arbitragem e à VAR, também tem muitas acusações e diz Textor ter provas que a arbitragem manipulada, VAR manipulado, e aí a Associação dos Árbitros pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro. Aí eu só digo uma coisa, tá pedindo a paralisação por quê? Será que tem alguma coisa mesmo? Por quê? Quem não deve não teme. Agora, se tiver coisa de arbitragem, aí, meus amigos, pode ter certeza que vai parar o campeonato. Eu não gostaria, porque dá sim muito para punir pessoas envolvidas sem parar o campeonato. E outra também, envolve muita, mas muita coisa mesmo, parar um campeonato nacional, que é direito de transmissão nacional e internacional, calendário do futebol brasileiro, porque se para um campeonato agora, vai voltar quando? E vai acabar quando um campeonato desse? Porque daí envolve um monte de coisa. Comebol com Libertadores e Sul-Americana, a própria Copa do Brasil, vai envolver muita coisa. Então, eu acho, mesmo rolando a CPI, mesmo que seja alguma coisa comprovada com esses indícios de manipulação, eu acho muito difícil a paralisação. Mas a Associação de Árbitros querem a paralisação. E se eles querem a paralisação, por quê? Eu quero saber o motivo. Qual é o motivo que eles querem que pare o campeonato? Estão com medinho? Estão com medinho por quê? Porque quem não deve, não teme. Então, segue o jogo, pelo menos até comprovar tudo isso que está rolando na CPI aí da manipulação dos resultados. Quero saber sua opinião sobre isso daí também, hein? Deixa aí no campo dos comentários. Tamo junto. É nóis.